Shalom, boa tarde. Boa tarde, shalom. Glória a Deus. Shalom, a paz do Senhor Jesus a todos. Shalom. Demorei hoje para aparecer. O celular teve um probleminha, mas estamos aqui para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Shalom. 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 Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Shalom. Hoje é o dia 38 de 40 dias com Jesus. Uma jornada de libertação e transformação de vida. No dia de hoje nós vamos falar sobre o evangelho que está sendo distorcido, né? Não ministrado como realmente ele é. E que evangelho diferente é esse, apóstolo? É o evangelho que realmente confronta os nossos costumes, nossa forma de pensar, nossa forma de agir com as coisas. E o Senhor pode então nos dar uma direção verdadeira. O tema para a mensagem de hoje é: quem não morre verdadeiramente diante de Jesus não pode segui-lo. Abra comigo em Lucas capítulo 14, versículo 33, que vai dizer assim o texto: Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Ou seja, renunciar às nossas vidas não pode ser algo opcional, mas isso algo que vai definir quem é discípulo e quem não é. Nós chegamos em um momento crucial das nossas vidas, onde nós precisamos entender que nós não podemos permanecer pensando como antes, vivendo como antes. O evangelho tem sido distorcido e isso é a grande verdade. Hoje em dia se prega: vem como está e permaneça do modo que dá. Vem como está e se você pecar e pedir perdão pelo mesmo pecado a todo momento Deus vai ficar te perdoando. Mas Jesus diz: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Lucas capítulo 13, versículo 24. E lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 21, vai dizer: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Nós precisamos entender que nós precisamos aprender a morrer nos nossos dias a dia, a morrer nas nossas escolhas e aceitar a vida com Jesus. Nós precisamos aprender a ter uma vida de verdade na presença do Senhor. Vivemos em um tempo onde o evangelho está sendo totalmente distorcido e corrompido, onde as pessoas acham que pode ir para Jesus da maneira que está e permanecer lá, sem nenhuma mudança ou transformação. Nós precisamos aprender a substituir a nossa vontade pela obediência a Deus. Lá em Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, vai dizer: porque essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Vivemos em um tempo onde as pessoas não entendem o que é morrer na prática, ou seja, o que é morrer todos os dias, escolhendo a vontade do Senhor, vivendo uma vida de obediência. E nós precisamos aprender algumas coisas. A primeira, substituir a nossa vontade pela obediência em Deus. A segunda, dominar a nossa carne. Gálatas capítulo 5, versículo 16 vai dizer: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Nós precisamos aprender a dominar aquilo que na maioria das vezes nos domina diante de Deus. Nós precisamos, a terceira coisa, aceitar os processos que o evangelho nos traz. Que processos esse, apóstola? Olha o que a Bíblia vai dizer em Tiago, capítulo 1, versículo 3. Sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Sabe qual é o nosso problema? A gente não quer aceitar os processos que nós somos expostos.
A gente não se submete aos processos que o céu, que o Senhor tem para as nossas vidas. A gente quer pular etapas e a gente quer fazer do nosso modo, sem matar a nossa carne, sem aprender a controlar a nossa vida diante de Deus. Nós não conseguimos aceitar os processos. Nós precisamos entender que a promessa de Deus, ela vem para quem decide morrer espiritualmente não, mas fisicamente, com os seus pensamentos, com as suas escolhas, com os seus gostos. Desde quando servir a Deus é vir como está e permanecer? Desde quando servir a Deus é nós virmos da mesma maneira e permanecer iguais? Os discípulos, eles começaram a caminhar com Jesus e Jesus os discipulava, os ensinava. E mesmo assim, em determinado momento, quando Jesus anuncia que havia no meio deles um traidor, cada um dos discípulos começam a se perguntar: Quem? Sou eu o traidor? E o que eu acho incrível é a paz, shalom, pastor Guilherme. Tá aí um grande teólogo, ele tem um grande conhecimento, ele vai poder dizer isso de uma forma muito verdadeira. E eu não estou levando ninguém para fora da palavra, mas a Bíblia nos diz que os próprios discípulos começam a confrontar a si mesmo. Sou eu? Não, sou eu. Por quê? Porque eles reconheciam as áreas que precisavam ser tratadas, mas eles se esforçavam para não permanecerem iguais. E aonde está esse evangelho que traz em nós, da gente reconhecer aonde a gente peca, onde a gente erra, e a gente insistir em mudar para não permanecer da mesma maneira? Em Romanos capítulo 6, versículo 8, vai dizer: se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Nós precisamos viver o evangelho verdadeiro, que nos ensina a morrer para Cristo. E então recebermos uma vida para a eternidade. Não é sobre a gente viver somente aqui, é sobre a gente entender que o Senhor foi nos preparar um lugar. Segunda Epístola aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 17, vai dizer: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Nós não estamos ganhando uma vida para esse mundo, mas sim nos preparando para um mundo que o Senhor tem preparado, um reino poderoso. É poderoso o que Deus tem para nós, mas nós não conseguimos mudar as nossas vidas, as nossas práticas, e vivemos, como lá em Gálatas diz, na concupiscência da nossa carne. Por quê? Porque a gente não aprendeu a dar voz ao nosso espírito. Durante 38 dias, você escolheu ouvir palavras que edificassem a sua vida. Mas hoje, o Espírito de Deus está nos chamando a mim, chamando você, pessoas hoje, não para viver melhor, mas para morrerem de verdade. Porque enquanto houver eu, ou o seu eu, não há espaço para que Deus viva em nós. Deus não divide o trono dele nos nossos corações com as nossas vontades, com o nosso orgulho, com o nosso autocontrole. Hoje, Deus está confrontando máscaras espirituais, pessoas que aparentemente parecem ter uma vida com Deus, mas na verdade ainda não morreram para si mesmas. Gente que fala de Deus, mas ainda não entenderam os propósitos do reino verdadeiro de Deus. Gente que canta, mas não se arrependeu. Gente que arrasta multidões, mas que ainda se preocupa em ser a única pessoa que brilha naquele ambiente. Gente que frequenta igrejas, mas na verdade nunca se entregou verdadeiramente. O Espírito de Deus hoje quer nos trazer a consciência de que eu e você não podemos e não queremos fazer parte de tudo isso que o mundo tem criado. Ou seja, reinos individuais, onde cada um exalta a si mesmo e carregam em seus corações não o reino de Deus, mas o autocontrole. Precisamos entender que é um chamado de Deus hoje, para mim e para você, voltar verdadeiramente à essência
e ao altar. Não na emoção, mas sim uma entrega verdadeira, transformada. Senhor, nós precisamos entender, eu e você, que o reino de Deus vai além do que qualquer outra coisa. Olha o que a Bíblia vai nos dizer, que quando o Senhor, ele chega a um determinado momento em seu ministério e começa a declarar aos discípulos, olha, eu irei morrer. Os discípulos começam a se enfurecer e outros questionar. E naquele momento é revelado algo muito importante e eu quero trazer isso para o seu coração nessa tarde. Aonde está o nosso coração verdadeiramente? Se hoje houvesse uma grande guerra, e já há ela no mundo espiritual, mas se houvesse uma grande guerra, onde quem declarasse o seu amor, a sua fidelidade, a sua lealdade ao Senhor, morresse fisicamente, você estaria disposto a renunciar à sua vida física por uma vida na eternidade? Será que você estaria disposto a abandonar o ego, o eu, os seus sonhos, os seus projetos, os seus desejos pela salvação verdadeira? Você e eu temos que meditar sobre algo muito importante. A nossa libertação foi verdadeira até aqui? Hoje é o dia 38 do nosso propósito e faltam 2 dias para nós terminarmos. E nessa tarde, Deus não quer somente confrontar a mim e a você, mas querer que nós examinamos o nosso coração verdadeiramente. E a pergunta de Deus hoje para mim e para você é: você está disposto a morrer verdadeiramente por amor a Deus? Você está disposto a mudar verdadeiramente tudo em sua vida para viver um evangelho verdadeiro e genuíno? Será que nós estamos dispostos a não voltarmos mais às velhas práticas, a entendermos que o Jesus que nos guiou até aqui para uma transformação, uma jornada linda de transformação e libertação de vida? Será que eu e você estamos dispostos verdadeiramente a deixar todo o resto para trás, para viver uma vida de verdade na presença de Deus? Nessa tarde, Deus confronta o meu e o seu coração para nos fazer meditar, pensar e então decidirmos verdadeiramente o que está em primeiro lugar em nossos corações. Porque a pergunta que não quer calar é: o que nós temos colocado em primeiro lugar? Eu quero que vocês meditem, porque amanhã vai ser um dia poderoso, mas eu quero que vocês meditem. Mas à noite tem um culto poderoso para acontecer, vai começar às 8 horas no horário do Brasil. E a pergunta que Deus faz para os nossos corações no dia 38 é: qual é o primeiro lugar do seu coração? Você está disposto a morrer por amor a Cristo? E a partir de amanhã, então entenderemos verdadeiramente o lugar que Deus assumiu em nossas vidas. Amém? Fique com essa palavra, medite nessa palavra. Ai, apóstolo, mas e se eu entendi isso e eu quero viver a transformação? Provérbios capítulo 25, no versículo 2, vai dizer assim: a glória de Deus é encobrir as coisas, mas a glória dos reis é esquadrinhá-las. Entenda, tem algo muito importante. Muitas das vezes, para nós sermos descobertos, Deus precisa primeiro nos esconder. Ou seja, quando nós entendemos quem está primeiramente em nossos corações, nós paramos de querer ser os que aparecem. E então entendemos que o propósito do reino é contrário do que o propósito do mundo, que é dar e não receber, que é perder para encontrar. Então lembre-se disso. A partir de agora, Deus está confrontando o meu e o seu coração para ver se eu e você está disposto a viver o propósito verdadeiro do reino. Como assim, apóstolo? A cruz que ninguém quer carregar verdadeiramente. Mateus capítulo 16, no versículo 24 e 25, vai dizer assim:
Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida, por amor de mim, acha-la-á. Antes disso, Jesus, na verdade, estava revelando a sua morte a Pedro. E Pedro reage, sabe de que forma? Lá em Mateus capítulo 16, no versículo 22, vai dizer que Pedro, tomando-o de parte, ou seja, Pedro ainda chamou ele de canto, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Olha que forte. E, às vezes, o nosso medo vai aparecer como zelo. A gente achando que está preservando a vida, mas, na verdade, a gente está com medo de cumprir o propósito real do reino de Deus. Existe uma mentalidade dentro da igreja hoje em dia que as pessoas realmente elas rejeitam a cruz, ou seja, as práticas difíceis do evangelho que nós temos que carregar. Jesus nos chama a isso de uma forma muito importante, ou seja, é um pensamento nada mais, nada menos do que somente humano, até influenciado muitas das vezes pelo diabo ou pelo inferno. Nós precisamos entender que negarmos a nós mesmos, negar-se não é simplesmente abrir mão de algo superficial, mas fazer um sacrifício momentâneo e eterno. Negar-se é abrir mão do direito de governar a própria vida. Então que hoje você medite nessas palavras e tome a decisão verdadeira do que é o Evangelho de Deus. A partir de hoje, Deus está dizendo: a sua libertação é verdadeira? A sua transformação foi real até aqui? E se não foi, Deus te convida a viver verdadeiramente um evangelho transformador, libertador e que vai mudar as suas práticas todos os dias até que ele venha. Fique com Deus. Deus abençoe seu dia. Shalom, shalom.